Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Gênesis capítulo de número 17, diz assim a palavra, a partir do verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: Da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você vê e é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e clamamos ao Senhor por uma porção abençoada, revelada, nutritiva, Senhor, de luz, de alimento mesmo para os nossos corações, da tua palavra. É o que nós desejamos esse domingo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se tem uma coisa que eu tenho percebido, eu sempre falo isso, e é uma percepção, e talvez você também esteja atento a isto, é sobre a brevidade, a celeridade dos dias. Nós estamos vivendo literalmente dias muito acelerados. Eu estou próximo de completar 40 anos, então 40 décadas. E eu estava ontem refletindo exatamente sobre a última década. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a tua última década de vida. Alguns são muito jovens ainda. Eu me lembro que a minha primeira década, do 1 aos 10 anos, eu tenho vagas memórias da infância. Dos 10 aos 20, aquela fase da adolescência, das primeiras experiências, de descobrir muita coisa, de ir conhecendo. Dos 20 aos 30, para mim foi aquela década de afastamento do Senhor, de experiências negativas, de aprendizagens e coisas que poderiam terem sido evitadas, mas de alguma forma a graça de Deus alcançou, e aquilo que era maldição também o Senhor trouxe transformou em bênçãos, e de certa forma hoje servem como ferramentas para ajudar outras pessoas. Mas especialmente essa última década agora, que vai se completar no início de 2021, tem sido uma década de muito crescimento, muito aprendizado, mas de muita velocidade. E tem muito a ver com o que Jesus Cristo falou, sobre os últimos dias serem abreviados, sobre os tempos em que nós vamos nos aproximando do dia do Senhor, eles serem cada vez mais acelerados. Nós estamos num ano que teoricamente deveria passar lentamente, afinal de contas nós estamos em casa. Estamos muito tempo dentro de casa, muito tempo isolados, muito tempo sem trabalhar, mas já estamos no mês 8 deste ano. Agosto. Daqui alguns dias já entraremos na primavera e o ano correndo muito rápido. E quando a gente reflete sobre isto, a tendência que nós temos, especialmente quando nós estamos
aguardando por uma promessa, ou estamos afastados, ou já se passou muito tempo de uma palavra de Deus sobre a nossa vida, a tendência que nós temos é de pensar que, pela vida estar correndo muito rápida, não haverá mais tempo, ou já perdemos muito tempo, ou, o que é pior ainda para muitos de nós, um pensamento equivocado de que é tarde demais para viver e desfrutar das promessas que Deus tem para a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler diz que Abraão tinha 99 anos de idade quando Deus lhe apareceu. 99 anos de idade. Quando Deus lhe apareceu pela primeira vez, Abraão estava com cerca de 75 anos de idade. Tal como Moisés, que quando recebeu uma palavra do Senhor para libertar o povo de Israel, ele estava com 80 anos de idade. Eram homens já muito vividos, muito experimentados, homens que já haviam tido muitas experiências na vida. E 80 anos, 70 anos, 99 anos, é muita história. Eu tenho um avô com 92 anos de idade. Só que Deus apareceu. E qual é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar disto? A primeira verdade que nós podemos tirar disso: se Deus aparecer, significa dizer que não é tarde. Se Deus aparecer para você, se o Senhor se manifestar na sua vida, seja por uma palavra, seja por uma experiência, seja por uma promessa, seja por uma revelação, seja por qualquer meio que for, porque quando o Senhor fala conosco, nós sabemos que é o Senhor quem está falando. Talvez a nossa mentalidade humana, limitada, carnal, temporal, ela faça contas e diga: Senhor, é tarde demais. E a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é: se você tem uma palavra do Senhor, se Ele de alguma forma se manifestou na sua vida, significa dizer que o Senhor não tem tempo a perder, não brinca com o teu tempo, e é possível que haja tudo o que o Senhor prometeu para você se cumprindo de forma plena na sua vida. Então cuidado para que quando o Senhor venha e fale, você não duvide, porque você faz a tua conta como um ser temporal. Tudo aquilo que o Senhor traz para os nossos corações, toda a promessa que o Senhor traz, tudo aquilo que Ele estabelece, Ele já calculou o tempo. E Ele já está trabalhando de uma tal forma que tudo acontecerá. E tudo aquilo que Ele planejou para você acontecerá de uma forma extraordinária. E dará tempo de você exercer, obedecer, ver acontecendo e usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Não importa quanto tempo tenha passado, talvez você tenha uma promessa do Senhor já sobre a sua vida. Talvez alguma experiência do Senhor já de alguns anos, de algumas coisas. Quando você olha para Abraão, você percebe que quando o Senhor lhe aparece agora aos 99 anos, foi para estabelecer mais uma vez, fortalecer mais uma vez a promessa de que Abraão teria um filho. Só que a primeira vez que Deus fala isso a ele é lá 25 anos atrás. E talvez você fique pensando: meu Deus, 25 anos. Mas se você parar para analisar a sua vida, olha como o tempo tem passado aceleradamente. Olha como as coisas voam. Olha como aquilo que parece, talvez você tenha uma promessa já de alguns anos sobre a sua vida.
Eu já preguei muito sobre isto, dizendo que visão do Senhor, ainda que demore, espere. Você deve esperar, porque ela certamente virá e não se atrasará. Demora não é atraso, não confunda demora com atraso. Na demora de Deus, na maioria das vezes, é para o treinamento, é para o amadurecimento, é para o fortalecimento, é para trazer plenitude e compreensão, para que tudo aquilo que a gente receba do Senhor possa ser usufruído com a maturidade e dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Eu me lembro de palavras que eu recebi há 10 anos atrás. Essa última década tem sido a década ministerial, da formação ministerial. Foi a palavra que eu recebi do Senhor quando Ele me chamou aos 30 anos, exatamente no início dos meus 30 anos. Eu faço aniversário em fevereiro e eu recebi a chamada do Senhor em abril. Estava com 30 anos e uma das palavras que o Senhor me deu foi de me preparar pelos próximos 10 anos, e me deu muitas promessas acerca do que Ele faria e do que Ele vai fazer. Algumas coisas vêm se cumprindo, mas existem coisas que até agora não aconteceram, e eu me lembro dos primeiros anos da promessa. Primeiro ano e meio, primeiro 2 anos, onde naquela ansiedade por receber, naquela ânsia por receber, naquele desejo, eu orava ao Senhor, dizia: Senhor, cumpra a Tua palavra, lembra-te da Tua fidelidade, faz, Senhor, acontecer. E eu me lembro que as coisas não aconteciam, eu ficava pensando: será que não vai dar tempo? Senhor, não vai dar tempo. Senhor, eu já perdi muito tempo. Senhor, eu fiquei quantos anos no mundo? Eu preciso fazer, eu tenho poucos anos pela frente. O que são 30, 40, 50 anos, Senhor? Faz a Tua palavra cumprir-se na minha vida. E eu me lembro de não ouvir nada, de não ver nada visivelmente acontecendo em favor da oração que eu estava fazendo. E por vezes eu pensava: talvez seja coisa da minha cabeça, talvez eu pensei, talvez não vai dar tempo mesmo, talvez o Senhor desistiu, talvez o Senhor mudou de ideia, né? Porque às vezes a gente compara tudo que o homem sabe sobre Deus tem a ver com a sua percepção, e quantas vezes a gente muda de ideia. Quantas vezes nós mudamos de opinião. Só que a palavra do Senhor fala que Deus não muda como sombras inconstantes. O Senhor promete e cumpre, fala e age. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus não é como os homens, que fala e depois diz: me arrependi, eu acho melhor trocar de ideia. Então por que não acontece? No meu tempo, hoje eu percebo que se o Senhor tivesse me dado as coisas que Ele me prometeu alguns anos atrás, eu teria feito com elas coisas completamente diferentes do que eu faria hoje. E reconheço que teria desprezado e jogado fora. E aí você me pergunta: você já recebeu? Ainda não. Mas eu tenho hoje uma compreensão. Se há 5, 6 anos atrás eu tenho a convicção hoje de que eu jogaria fora, quem garante que hoje eu estou pronto para receber como o Senhor deseja que eu receba? Talvez a minha mente ainda vai mudar. Se você me perguntar: você acha que você está pronto? A gente sempre pensa que está pronto, que é a hora que o Senhor pode dar. A gente sempre acha isso. Mas por essa experiência de ver promessas do Senhor não se cumprindo ainda, e a percepção de que se fosse algum tempo atrás eu teria feito completamente diferente, eu já orei me arrependendo, pedindo perdão ao Senhor por pecados que eu não cometi, mas que eu teria cometido se Ele tivesse me dado. Então isso hoje descansa o meu coração, porque talvez Ele vai mudar muita coisa ainda dentro de mim. Mas uma certeza eu tenho: se Ele prometeu, vai dar tempo para Ele cumprir. E sobre a sua vida é da mesma forma. Abrão, o pai da fé, também era um homem que pensou que era tarde demais. Se você continuar o texto, nós não lemos, mas o texto vai continuar dizendo que ele se achava velho. E é lógico,
Ele disse: Senhor, permita que outro seja meu herdeiro, porque afinal de contas eu já estou com 99 anos, a minha mulher Sara já está com 90 anos, já somos velhos, Senhor. Sara mesmo não acreditava. Então esta dúvida sobre o tempo, ela é perfeitamente natural, ela é humana. Porém, nós não vivemos pelas circunstâncias e pelas necessidades humanas. Não se esqueça, nós vivemos pela fé. Nós até pensamos que não vai dar tempo, mas quando nós nos lembramos que temos um Deus que é Senhor e Criador do tempo, pela fé, nós confiamos que ainda que seja necessário retroceder o sol, como Ele fez com Josué, Ele fará o nosso favor, mas a sua palavra se cumprirá porque Ele é fiel. É na sua palavra que nós devemos depositar a nossa esperança, e é na sua palavra que o Senhor estabelece a sua aliança para conosco, e é a sua palavra que o Senhor honra. Então, se o Senhor apareceu, se o Senhor falou, então somente creia. Talvez seja um casamento que há muitos anos o cônjuge, né, ou o homem ou a mulher, não se atenta, não se converte, não acontece, mas você tem uma palavra que o Senhor fará do teu cônjuge, uma pessoa cheia do seu espírito, e aí você diz: até quando, quanto tempo, por quanto tempo? É a palavra que você tem, então somente creia, porque o Senhor, Ele não atrasará, Ele cumprirá a palavra. Às vezes é um filho que por muitos anos está afastado e o pai está ali buscando. Às vezes é uma promessa ministerial, é algo que diz respeito ao teu ministério em Deus, e você diz: até quando? Talvez seja uma questão profissional, uma porta que o Senhor vai abrir no teu campo de trabalho, e que vai estabelecer você num lugar onde você sabe que você carrega uma palavra. Talvez o Senhor tenha te levantado com um coração de ser um instrumento de Deus, um servo de Deus por onde você passar no mundo corporativo, ser um abençoador da obra de Deus. Você fica pensando: Senhor, não vai dar tempo, até quando? Eu preciso começar hoje. Meu irmão, você só precisa crer, porque se o Senhor prometeu, Ele cumprirá, e Ele não chegará atrasado. Abraão estava com 99 anos de idade, quando o Senhor lhe apareceu, diz a palavra, e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Nós acabamos de cantar aqui sobre o poder do nome de Jesus. Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou o El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Todo o poder. Eu tenho o poder de rejuvenescer o ventre de Sara. Eu tenho o poder de dar longevidade a você. Eu tenho o poder de mudar as circunstâncias. Eu tenho o poder de te dar essa terra que hoje você é estrangeiro. Eu tenho o poder de estabelecer sobre a sua vida infinitamente mais, além de tudo aquilo que tu pedes ou pensas. E a pergunta que eu faço para você hoje é: você está precisando de poder para alguma coisa? O que é poder? É uma capacidade para efetuar, para exercer algo. Você saiu de casa hoje, você precisa poder para alguma coisa, talvez um poder de uma palavra de sabedoria, talvez o poder de uma instrução do Senhor, talvez o poder para vencer uma enfermidade, talvez o poder para exercer a autoridade. Eu não sei qual é o poder que você precisa, mas o Todo-Poderoso está nesta manhã, neste lugar, e pode te dar tudo aquilo que você precisa para vencer essa dificuldade, destravar esse problema. Talvez o Senhor precisa lembrar alguns de nós que Ele é o Todo-Poderoso. Talvez nós precisamos nos lembrar que o Todo-Poderoso habita dentro de nós. Talvez nós precisamos nos lembrar que o que você já viveu até aqui, as vitórias que você já teve até aqui, são resultado do Todo-Poderoso habitando em você, estando com você, exercendo sobre você e através de você. Quantas batalhas vencidas até aqui,
foi por causa do Todo-Poderoso. As que vierem pela frente serão vencidas também, por causa do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso tem apenas um desejo: que nós andemos segundo a sua vontade e que nós sejamos íntegros. Este é o chamamento do Senhor, especialmente nesses dias. A gente está percebendo o Senhor preparando a sua igreja. Essa palavra, andar segundo a minha vontade, a melhor definição para ela não é vontade, mas é presença. E tem a ver, porque andar na presença do Senhor é a maior vontade do Senhor. O Senhor quer andar conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele vem até nós, Ele veio, Ele anda, Ele vem. Na maioria das vezes você percebe que é Deus vindo ao nosso encontro. Só que não basta o Senhor vir ao nosso encontro e querer andar conosco. Tem que partir de nós também um desejo de andar com o Senhor, porque às vezes o Senhor quer andar conosco, mas nós não queremos andar com Deus. Às vezes Ele está caminhando ao nosso lado, querendo ter um momento, uma caminhada, uma milha, uma jornada, uma história, mas nós escolhemos outro caminho, queremos outras coisas, e existe um clamor, existe um gemido inexprimível do Espírito Santo de Deus junto ao Pai, e sondando os nossos corações e trazendo a nossa memória e colocando dentro de nós um desejo, incentivando e encorajando a igreja a andar na presença do Senhor. Então somente ande segundo a minha vontade, na presença, e ser perfeito, e seja íntegro. Ande na presença e ande na totalidade do seu ser. Nós estamos caminhando por um tempo, e cada vez mais vai ficar intenso isso, onde haverá uma nítida separação entre os que são e os que não são, entre os que servem e os que não servem. Estamos caminhando para um tempo onde haverá essa diferenciação entre luz e treva, entre justos e ímpios, entre santos e profanos, entre puros e impuros. Dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, onde aqueles que praticam a injustiça se tornarão ainda mais injustos, aqueles que praticam a santidade se tornarão ainda mais santos, aqueles que praticam a justiça terão ainda mais atos justos. E nós vamos vendo as evidências, e nós vamos percebendo, quando a gente olha para o mundo, aumento da maldade, esfriamento do amor, perversidade por todos os lados, uma iniquidade e coisas acontecendo que a gente chega a demorar para acreditar que estamos vendo. Semana ainda um vídeo aí viralizou de um homem denigrindo, insultando um rapaz que estava entregando comida no seu condomínio. Outra semana anterior era um desembargador. Pessoas que teoricamente deveriam ser equilibradas, bom senso. Nós olhamos para os governantes e a gente percebe muitos deles totalmente desequilibrados, e a sensação que a gente tem é: meu Deus, essa pessoa está me governando? Essa pessoa está tem autoridade para determinar coisas sobre o meu futuro, sobre o futuro dos meus filhos? Onde é que nós vamos parar? E o mundo será cada vez mais assim, mas a igreja está na terra para contra-atacar, como coluna e baluarte da verdade, como homens e mulheres que contra-atacarão através da integridade de um povo que anda com o Senhor, segundo a vontade do Senhor, e que são íntegros, que são inteiros para o Senhor. Toda a promessa que Deus fez a Abraão
E a aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão, da parte de Abraão, a única responsabilidade é essa: andar com Deus e ser íntegro. Será que é demais isso? E por que eu estou falando de Abraão? É preciso, porque a maior parte dos irmãos aqui são da igreja há muito tempo, sabem que nós somos, em Cristo, herdeiros das mesmas promessas que Deus fez a Abraão. Descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa por causa da nossa fé em Cristo. Então tudo que o Senhor prometeu a Abraão, a sua descendência, vai dizer aqui, perpetuamente tem acesso, são herdeiros. Então está falando de nós. Nós somos herdeiros das mesmas promessas. E se nós somos herdeiros das mesmas promessas, elas alcançaram a nós por meio de uma aliança que o Senhor fez com Abraão e se estendeu por toda a sua descendência. O texto que nós vamos ler vai dizer: e eu serei, por meio da minha aliança que eu estabelecerei entre mim e ti, eu serei o teu Deus e o Deus dos teus descendentes. Perpetuamente, aqueles que virão depois de você serão herdeiros da mesma promessa. A única parte sua nessa aliança, porque a aliança é tratado, a aliança é acordo, seja íntegro e anda comigo. Será que é tão difícil assim a gente andar com o Senhor? Será que é tão ruim assim andar com o Senhor? Eu creio que a gente anda longe de Deus porque a gente ainda não compreendeu a maravilha que é andar do lado de Deus. A gente percebe quando a gente descobre o Deus que é Pai, que é amoroso e que é cheio de graça e que é bondoso e que é abençoador. Nós percebemos, quando nós descobrimos o tamanho da bondade de Deus, o quanto nós fomos insensatos em andar longe dele. Mas ainda existem pessoas que estão cegas, escolhendo o seu próprio caminho, andando na sua própria vontade, tomando as suas próprias decisões e escolhas contrárias àquilo que o Senhor preparou para ele, como se andar com o Senhor fosse algo que lhe tirasse liberdade, que lhe impusesse jugo pesado. E não é esta a palavra, é pelo contrário, a verdadeira liberdade está em Cristo. O verdadeiro caminho de plenitude é em Cristo. E essa é a nossa parte no acordo, no tratado. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele. Jesus vai dizer: qual é o mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Jesus está falando de totalidade, é amar a Deus como principal, como prioridade na minha vida, e andar conforme a sua vontade, andar na sua presença. Qual é a promessa que o Senhor faz? Deus diz a Abraão: Abraão, eu multiplicarei extraordinariamente a tua descendência, e farei de ti pai de nações, de ti procederão reis, tu serás abençoado em tudo que tu realizares. Esta terra que agora você vive como peregrino, eu darei a você e aos seus descendentes para sempre. Sabe qual é a promessa do Senhor? Entregar a Abraão Canaã. Canaã significa lugar de humilhação, terras baixas, lugar onde foi humilhado. Esta é a promessa que o Senhor tem para você. Você sabia disso? No lugar onde você foi humilhado, você será exaltado. No lugar onde você foi despojado, você será ricamente abençoado. No lugar onde você foi preterido, preterida, naquele lugar você será escolhido, escolhida e reconhecido e reconhecida. Abraão, você está andando por muito tempo como peregrino na terra. Será que nós também não percebemos e não
não nos sentimos da mesma forma, peregrinos na terra, estranhos para a terra, contrários a tudo isso que vemos na terra. A terra com os seus gigantes e poderosos, inimigos aos nossos olhos, nos tratando como adversários, e muitas vezes nós somos humilhados na rua, humilhados no tribunal, humilhados na igreja, humilhados pelo mundo, humilhados em muitos lugares. Muitas vezes o sentimento que nós temos é de total desprezo, mas existe uma palavra: vocês serão reis e sacerdotes sobre a terra que hoje nos governa, nós governaremos sobre ela, porque é uma palavra que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Chegará o tempo em que a igreja governará, exercerá a justiça do Senhor, o poder do Senhor, de justiça, de paz e de alegria. O reino de Deus será implantado na terra, o reino de Deus governará a terra, e os governantes da terra com Cristo serão o seu povo, a sua igreja. Tão somente anda na minha presença e permaneça íntegro. Não deixe o mundo te corromper, não deixe o mundo te moldar conforme a vontade dele, não deixe o sistema corrompido babilônico corromper os teus valores. Que se levantem homens e mulheres que creem na promessa do Pai e se levantem nessa Babilônia como Daniel, como aqueles 3 amigos, que não se deixaram corromper, que não se dobraram a Nabucodonosor, que não se alimentaram da mesa da Babilônia, mas preferiram preservar a sua cultura, as suas raízes, as suas verdades, a sua palavra, a palavra de Deus, e Deus os exaltou aonde? Na Babilônia. O Senhor vai exaltar a igreja na Babilônia, o Senhor vai trazer luz nas trevas, o Senhor vai levantar a igreja no mundo. Eu não oro, Pai, disse o Senhor Jesus a nosso respeito, para que os tire eles do mundo, mas eu oro para que Tu os proteja do maligno no mundo, e que a verdade do Senhor se estabeleça, e que a igreja se levante com autoridade, com graça e com poder. Então você tem uma promessa: você vai reinar. Então somente permaneça aí íntegro e íntegra, com todos os valores, de acordo com a medida da graça que já lhe foi repartida, e a revelação da palavra que eu e você já temos. Cada um de nós aqui está talvez num nível de discernimento e de compreensão acerca da palavra do reino e da vontade do Senhor, mas nesta compreensão seja íntegro e permaneça de mãos dadas, porque não importa quanto tempo esteja passando, não importa quanto já passou, tenha certeza que o Senhor se manifestará. Tudo aquilo que Ele te criou para realizar, você vai gerar, vai acontecer. Multiplicarei muitíssimo a tua descendência, estabelecerei a minha aliança, e da minha parte assim farei. Olha que o Senhor disse que da parte dele Ele certamente fará, porque existe a nossa parte. A aliança é comum acordo, é tratado, depende de 2 partes. Diz a palavra que nós somos predestinados a vencer, a exercer, a governar, a reinar. Essa predestinação, alguns acham que não importa o que faça, o que viva, como viva, vai acontecer. Não, essa predestinação é um projeto, é um plano de Deus, mas depende da nossa parte. A nossa parte é simples, é só dizer: Senhor, fica comigo, eu quero ficar contigo. Senhor, está aqui o meu coração entregue, com todas as falhas, com todos os defeitos, mas me molde, me ensine, tenha liberdade dentro de mim, me qualifica, me aperfeiçoa. Esses vão reinar, vão governar. Deus diz para Abrão: Abrão, tu não serás mais chamado de Abrão, mas serás chamado a partir de agora como Abraão. Deus acrescenta um A, e esse A muda completamente
a missão de Abraão na terra, e quem Abraão era e quem Abraão se tornou. Abrão significa, Abram no hebraico, que significa pai exaltado. O nome de Abrão era pai exaltado. Quem olhava-se para ele via pai exaltado, ou seja, alguém de excessos. E hoje nós vivemos na nossa paternidade, ou na nossa vida com o Senhor, muitos excessos. E o Evangelho, ele é justamente para trazer equilíbrio. O Evangelho em nós, ele é fundamental, porque o Evangelho, ele equilibra o ser, espírito, alma e corpo, em todas as áreas. Jesus é rocha, porque rocha você está equilibrado, em rocha você está inabalável, você está firmado, haja o que houver. Só que o mundo hoje é um mundo de excessos. E Deus chega para mudar essa realidade nas nossas vidas. Nós temos promessa, nós temos uma palavra de Deus, mas ainda há muitos excessos em nós que precisam ser ajustados, alinhados, tirados. O equilíbrio, a gente precisa achar o equilíbrio. Na paternidade, Abrão foi chamado para ser pai. Ab é pai. Só que ele era um pai exaltado. E às vezes nós somos assim, um pai de excessos, excesso de ausência. Outros, excesso de presença. Alguns, excesso de disciplina, são muito duros, muito carrascos. Outros, excesso de liberdade, também não é bom. Alguns, excesso de generosidade, dão de tudo, a todo momento, fora de hora, estragam os filhos por causa disso. Outros, excesso de avareza, o que também é terrível, porque o que é um pai senão aquele que entesoura os filhos? São os pais que ajuntam para os filhos e não os filhos que ajuntam para os pais. Só que tudo deve ser feito com bom senso, com equilíbrio. Lembra do sal da terra? Lembra do poder de Deus, que é ousadia, equilíbrio? O Espírito de Deus em nós, que Deus nos deu. Lembre-se do fruto do Espírito, que é equilíbrio, temperança, bonança. E Abraão era um homem que tinha promessa, mas aos 99 anos de idade ainda tinha muitos desequilíbrios. Tanto é que ele já havia 10 anos antes gerado Ismael, porque ele não tinha tido a paciência, o fruto do Espírito, que é o equilíbrio, para aguardar a promessa se cumprir. Então ele resolveu dar uma ajudinha para Deus. E às vezes a gente faz isso, a gente tem a promessa, mas a gente quer dar uma ajudinha para o Senhor, e a gente age fora do tempo, e a gente acelera o processo, e a gente se complica, e aí Deus é tão gracioso que vem consertando as coisas atrás de nós. Ele vai de alguma forma ainda nos levando, porque Ele também entende que é da criança, é da infância, é do filho menor, apesar de ser herdeiro, comportar-se como um insensato. A insensatez está ligada ao coração da criança. Mas chegou uma hora que Deus disse a ele: agora chega, agora você não será mais pai exaltado, agora você será Abraão, pai de nações. E de você procederei nações, e de você nascerão reis. Eu não sei o que você está esperando gerar no Senhor. Talvez o que você esteja esperando gerar no Senhor, digo aqui aos pais, às mães, aqueles que desejam a paternidade, ou até mesmo aqueles que desejam gerar coisas espirituais, porque existe essa paternidade espiritual, do cuidado com vidas, do gerar vidas para o reino de Deus.
Talvez você veja uma herança, talvez você veja uma promessa, talvez você veja uma recompensa. Talvez pai e mãe que estão aqui hoje, você olha para o seu filho e você veja apenas uma criança, mas o Senhor não está vendo uma criança, o Senhor está vendo um rei. Talvez você olhe e veja um filho, talvez você sonhe com um filho, talvez você sonhe com alguém para alegrar a tua casa, talvez você sonhe com alguém para cumprir um propósito de família que você gerou com a sua esposa, com a sua família. Talvez você esteja planejando que isso aconteça um dia. Você sonha com a paternidade, com a maternidade, você vê um filho. Sabe o que o Senhor vê? Nações. Talvez você olhe para você e você vê apenas uma pessoa ocupando um espaço na terra, e o Senhor está olhando para você e está vendo um sacerdócio real. Talvez você veja em você algo que só existe em você e que é para você e fique somente em você. E o Senhor está dizendo: tudo que eu coloquei em você é para ir além de você. Descendências virão a partir daquilo que eu plantei e realizei em você, e pelo motivo pelo qual você está nessa terra. A nossa vida não diz respeito somente a nós. A nossa vida é uma continuidade de um projeto de Deus que começou muito antes de nós. Nós já somos a continuidade. Para além de nós, coisas ainda maiores o Senhor vai fazer. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados. Abraão estava sonhando com Isaac, um filho. Deus estava sonhando com uma nação. Ana estava desejando um filho. E enquanto ela desejava somente um filho, enquanto ela orava, porque o filho era uma resposta a toda a maldade, perversidade e humilhação que ela sofria de Penina. Samuel capítulo 1, você vai ver essa história. E enquanto o desejo de Ana era um desejo apenas para poder ter igualdade com Penina, ela chorou anos por causa disso. Quando ela entendeu que o filho que ela geraria não seria somente dela, mas seria um profeta do Senhor para a nação de Israel, Deus lhe deu não somente Samuel, mas mais 7 filhos, porque ela entendeu que todos os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá para um propósito de poder sobre a terra. Nós somos. Talvez você olhe para você e pense: qual é a razão? O Senhor olha para você e diz: eu já o escolhi antes de formá-lo no ventre. Já o designei profeta das nações. Muito antes de você nascer, diz o Senhor, eu já havia te escolhido. Então, às vezes, nós estamos olhando muito para o nosso umbigo, muito para a nossa realidade, muito para a nossa condição, e o Senhor está vendo para muito além daquilo que nós estamos vivendo e vendo. Está na hora de nós nos levantarmos como homens e mulheres que entendem a paternidade de Deus sobre a nossa vida, que entendem que o nosso Pai gerou em nós, o Pai, o autor da vida, que nos deu a vida, também nos dá a capacidade de gerar a vida. Jesus, em João 5, semana passada a gente pregou sobre o tanque de Betesda. Quem estava aqui viu. Quando Jesus vai encontrar aquele homem no tanque de Betesda, depois na igreja, no templo, diz a palavra, aquele homem sai para dizer para os judeus que foi Jesus quem havia o curado, e os judeus vieram para perseguir Jesus, e vieram para reclamar que Jesus estava realizando milagres no sábado, e Jesus disse assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: tudo aquilo que o Pai faz, eu também faço. Tudo aquilo que o Pai estabeleceu nos céus, pela sua vontade,
e me enviou para a terra, eu venho para estabelecer exatamente a mesma coisa. Jesus continua dizendo assim: digo-lhes verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas somente pode fazer aquilo que vê o pai fazendo, porque tudo o que o pai faz, o filho também o faz. Eu não sei se você vai entender plenamente isso, mas todo o poder criativo de Deus, geracional de Deus, de dar destino que Deus tem, este poder está sobre nós hoje, sobre a sua vida hoje. Você também é um pai de destino, você também é uma mãe de destino, você é alguém que recebeu do Senhor uma palavra. Se você tem filhos, se você gerará filhos, se você ama, se dentro do teu coração existe esse impulso por cuidar de vidas, sejam filhos biológicos, filhos espirituais, eu não sei aonde que o Senhor vai te colocar como uma fonte que gera, afinal de contas é a palavra que nós temos, da nosso interior fluirá, jorrará uma fonte. Nós estamos na vida para promover a vida, a mesma vida que recebemos nós promovemos. Receba todos os filhos, todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor te dá como uma promessa. O Senhor prometeu. Existem pais, de fato, biológicos, talvez me assistindo agora na internet, que precisam entender que os seus filhos não são fruto de um atraso, de um erro, são uma promessa de Deus. Talvez existam filhos aqui que precisam entender isso, filhos e filhas que ouviram por muitas vezes que era um incômodo, que era um atraso, que era um fruto do acaso, que era um acidente de percurso. Não, talvez os teus pais não tenham discernimento do quão valioso e importante você é, mas tem absoluta certeza, se você foi gerado, se lhe foi dada a oportunidade da vida, entenda, você é uma promessa para esta terra. Você é a realização de uma promessa nesta terra. De ti procederão reis, de ti procederão nações, de ti procederão vidas. Talvez nós precisamos entender a paternidade de Deus e nos tornarmos semelhantes a Deus no que diz respeito a sermos homens e mulheres de conselhos sábios e de temor ao Senhor. Davi foi um homem que eu já ouvi muitas mensagens falando sobre as suas deficiências na paternidade. E a pergunta é: quem nunca falhou como um pai? Quem nunca falhou como um filho? Quem nunca falhou como um homem? Quem nunca falhou na sua existência? Mas eu prefiro ficar com os acertos de Davi. E se você for olhar para o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 4, você vai perceber, são provérbios de Salomão, filho de Davi. Você vai perceber que Salomão escreveu o livro de Provérbios como um pai orientando um filho, é uma carta de um pai ensinando sabedoria e temor a Deus a um filho. Você vai ver: meu filho, obedeça, meu filho, siga, meu filho, faça, meu filho, acate. Você vai ver um pai orientando um filho. Lá em Eclesiastes capítulo 12, Salomão vai dizer assim: os provérbios dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes de um único pastor. Salomão estava sendo naquele momento profético, obviamente que ele estava apontando para Cristo, mas a sua referência de pastor não era Cristo, porque Cristo ainda não havia chegado. A sua referência de pastor era o seu pai, Davi, que foi pastor de ovelhas. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos fixados provenientes de um único pastor. Lá em Provérbios no capítulo 4, Salomão vai dizer o seguinte: quando eu ainda era um menino, na companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me disse: filho,
ouça as minhas palavras e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Homens e mulheres que ensinam esta terra sobre o temor do Senhor e a sabedoria que vem do único pastor, Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros. Homens e mulheres como Jó, que exercia a paternidade da intercessão. Eu não sei você, mas eu sou fruto de intercessão, de oração. Quando eu lembro de Jó, eu lembro muito do meu pai, porque a figura do meu pai já falecido, mas a figura que eu tenho dele era do meu pai nas madrugadas, eu chegando em casa e ele de joelho orando no sofá. Quantas e quantas vezes, 4, 5, 3 horas da manhã, eu já peguei o meu pai de joelhos, com uma coberta, no frio da madrugada de inverno, chegava a dormir de joelhos no sofá. E eu sei que ali ele estava orando por mim, eu sei que ali ele estava orando pelo meu irmão, eu sei que ali ele estava orando pela igreja. Eu via coisas que a igreja não via. E quando eu penso em Jó, eu lembro dele, porque diz a Bíblia que Jó intercedia pelos seus filhos, para que, se por um acaso os seus filhos tivessem cometido algum pecado, Deus não os julgasse, não os condenasse, mas a oração de Jó pela intercessão dos seus filhos. Lá em Jó vai dizer assim, que por causa da tua fidelidade, da tua oração, da tua intercessão, o Senhor livrará até aquele que não é inocente. Lá em Atos, a Bíblia vai dizer que se nós crermos no Senhor, serão salvos todos da nossa casa. Então eu não sei se o Senhor te levantou para ser um intercessor. Talvez você seja um filho convertendo o coração do seu pai. Talvez você seja um pai convertendo o coração do seu filho. Talvez você seja uma esposa convertendo o coração do seu esposo. Um avô ao neto, um neto ao avô. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: existe poder sobrenatural na tua oração. E a oração de um justo, ela é eficaz, ela é poderosa. Ou você por um acaso passa pela tua cabeça que o poder de Satanás é maior do que o poder dos teus joelhos dobrados orando ao Senhor. Vida será gerada através da tua oração. Vida será gerada através da tua intercessão. Vida está sendo gerada cada vez que você entra para o teu quarto e fecha a porta do teu quarto. E lá você derrama a tua alma, lá você ora, lá você intercede, lá você busca, lá você clama, lá você abre o teu coração ao Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor te recompensará. Tem muita vida que é gerada no lugar de oração. Pais e mães como Zacarias, que se levantam nesse tempo, nessa geração, como profetas de destino. Diz a Bíblia que Zacarias, quando viu João Batista nascendo, ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo ele profetizou: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e irás adiante do Senhor preparando o caminho. E diz a Bíblia que por causa dessa profecia de Zacarias, João Batista crescia e se fortalecia, e viveu no deserto, até aparecer publicamente em Israel. Nós temos o poder da profecia em nossas palavras. Profetas de destino. Profetize bênção sobre a tua casa, profetize bênção sobre a tua esposa, profetize bênção sobre as pessoas. Libera de dentro de você, que está cheio do Espírito Santo, palavras de vida. Porque nós somos uma igreja que, tal como João Batista, nós estamos andando nessa terra em cooperação com o Espírito Santo de Deus, preparando o caminho. A noiva está sendo preparada, as coisas estão sendo ataviadas, tudo está sendo preparado para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Esse encontro acontecerá, e nós que estamos cheios do Espírito Santo precisamos gerar essa vida. Existem muitos profetas que precisam se levantar, existem muitos jovens que profetizarão, existem muitos filhos e filhas que profetizarão, existem muitos servos e servas que profetizarão, e esta profecia ela acontecerá
quando a igreja se posicionar e abrir a sua boca e declarar, a igreja que está preparando o caminho, a igreja que está se preparando para o encontro, a igreja que está gerando vida, abra a tua boca e você vai ver vida sendo gerada a partir da tua casa, no lugar onde você está, na igreja que você congrega, na cidade que você mora. A nação brasileira terá vida e vida em abundância, porque uma igreja está se levantando com a autoridade do Espírito, cheia do Senhor e proclamando tudo o que cremos. Nós falamos, é porque nós cremos que nós falamos. Lembre-se, meu irmão, que você tem um Pai amoroso, um Pai extraordinariamente abençoador, que da parte dele a aliança está definida, e da parte dele é multiplicação, da parte dele é crescimento, da parte dele é entrega, da parte dele é favor, da parte dele é galardão, da parte dele é receber. Olha a paternidade de Deus, um Deus que não faz acepção, um Deus que não trata com parcialidade, mas recebe de todas as nações todo aquele que o teme e faz o que é justo. Um Deus que perdoa, os nossos atos pródigos, que perdoa os nossos desperdícios, os nossos excessos, as nossas rebeldias. Não precisa nem ir muito longe. Nessa semana você tem noção de quantas vezes pisou na bola com o Senhor? Todos nós. Mas o interessante, chega domingo, a gente diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Filhos, tal como Davi, que ao invés de correr do Senhor, correm para o Senhor. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí quando você vem andando cabisbaixo, meio desconfiado, cheio de culpa, o Senhor, cheio de compaixão, te vê. Antes que você o veja, Ele te vê e corre na tua direção, te abraça, te beija. É isso que nós recebemos todos os domingos, todos os nossos encontros, todo momento que a gente faz um culto ao Senhor, seja aqui, seja na casa, seja aonde se reúnem 2 ou 3, em nome do Senhor Jesus. Você sabe qual é o resultado disso? É o Senhor cheio de compaixão, correndo na nossa direção, nos abraçando, nos beijando, nos fortalecendo, nos edificando, nos encorajando, nos recebendo, dando anel nas nossas mãos, fazendo festa nos céus, porque era um filho que estava perdido e agora voltou, era alguém que estava desencontrado e agora se encontrou, e há uma grande festa nos céus, porque o Pai recebe todo aquele de todas as nações que o teme. Um Pai que planeja um futuro, um Pai que diz: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, nem os teus caminhos são os meus caminhos, mas assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Confia em Deus, confia no Pai amoroso que você tem, confia que existe um plano espetacular escrito. Entra nesse plano, anda com Deus, te entrega sem reservas a esse projeto. Talvez você tenha que perder coisas na terra, talvez você vai perder, provavelmente vai perder, de certeza vai perder, mas nada se compara com o que o Senhor tem preparado para você. Um Deus que faz infinitamente mais, além de tudo que você pede ou pensa. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele, os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Lá em Jeremias, ele cheio do Espírito, Jeremias disse: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu me lembrarei da promessa de vocês. O Senhor disse através dele: e os resgatarei e os trarei de volta para a terra que é de vocês, porque sou eu, o Senhor, que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar danos, dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês virão e orarão a mim, clamarão a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me buscarão e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Olha os planos de Deus, olha os projetos de Deus para as nossas vidas. Um Deus que não apenas faz planos, mas equipa a sua igreja com habilidades, os seus filhos com os dons e talentos. Você não tem só os planos de Deus ao seu favor, você tem todos os dons para exercer as ferramentas que facilitam os planos de Deus e a realização sobre a sua vida. Quantos dons você tem? Quem foi que te deu? Foi o Senhor. Para quê? Para aplicar, para exercer, para chegar, para realizar, para que os planos aconteçam. Ele não apenas te dá planos, Ele te equipa com capacidade, com talentos, com recursos. É a fidelidade de Deus para conosco. O Deus que disciplina, e corrige, e ajusta, e isto é uma bênção. Hebreus vai dizer: recebam as dificuldades como disciplina, porque o Senhor disciplina todo aquele que aceita como filho. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Então a disciplina é essa correção, a disciplina é esse treinamento, e é pelas dificuldades que nós somos disciplinados. Então todas as dificuldades que eu e você estamos sofrendo estão nos ensinando algo, estão nos amadurecendo, estão nos forjando, estão nos aperfeiçoando. O sofrimento aperfeiçoa, as dificuldades aperfeiçoam. Este ano está sendo um ano de muitas dificuldades, mas não se trata de castigo, se trata de treinamento de Deus, para você entrar num próximo ano ainda mais fortalecido, ainda mais forjada, ainda mais maduro, ainda mais preparado, ainda mais capacitado para carregar as grandezas do Senhor, porque o que o Senhor tem é para multiplicação extraordinária. A palavra do Senhor para Abraão é muitíssimo, é extraordinariamente, é grandiosamente. Tudo que o Senhor faz é poderoso e é para além do nosso entendimento, e o Senhor está forjando a igreja com força, com capacidade. Ah, meu irmão, você pode se preparar para isto, para grandes coisas. Se é grande a tempestade, você está entendendo que as dificuldades é para fortalecimento, suportando as dificuldades como disciplina. Se você entendeu que você tem um pai que disciplina, que orienta, que ensina, e não um Deus carrasco e castigador que anda atrás de você tentando mal, mas te capacitando, meu irmão, tudo aquilo que você está semeando com lágrimas, você vai colher com alegria, porque o Senhor é fiel sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê em nome de Jesus? Vamos levantar e vamos orar, que eu acho que eu já passei do tempo. Essa palavra vai fluindo, porque a paternidade de Deus é algo muito maravilhoso. Entender que o Senhor é amoroso, entender que o Senhor é galardoador, entender que o Senhor é um Pai eterno, entender que o Senhor é o Pai nosso que está nos céus, entender que toda essa paternidade que nós recebemos nos torna também homens e mulheres geracionais, homens e mulheres férteis, homens e mulheres que carregam uma palavra de serem muitíssimamente abençoados, homens e mulheres que o Senhor olha para nós e está vendo nações, está vendo sacerdócio, está vendo povos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade e o teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando o valor da tua paternidade, Senhor, e nos dando também este presente, essa capacidade, Senhor, de sermos homens e mulheres que nesta terra produzirão. Em nós está também o dom da vida, e a partir de nós vidas se manifestarão, vidas surgirão. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua fidelidade. Onde houver alguém aqui, Senhor, que já seja um pai, que seja uma mãe, que seja um pastor, que seja um obreiro, que seja alguém responsável por vidas, sejam elas espirituais ou naturais,
Dá-nos, Senhor, esse entendimento e esse valor, esse amor da paternidade. Onde houver homens e mulheres aqui, Senhor, que sonham com a bênção e com a herança que são os nossos filhos, Senhor, que as madres sejam abertas, que os ventres sejam curados, restaurados, se tornem férteis, que nasçam, Senhor, pais e mães nesse dia, que este seja um dia, Senhor, não apenas de comemoração pelo Dia dos Pais, mas que também seja, Senhor, um dia onde o Senhor tornará novos pais, trará à existência homens e mulheres que entendem que provavelmente o fato do Senhor ter se autodenominado Pai é para que nós, como tua igreja, compreendêssemos a responsabilidade que nós temos com os filhos. Nós não queremos te decepcionar, meu Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor com integridade, com o coração total, aberto diante do Senhor. Queremos andar contigo, andar no teu caminho. Nós entendemos, Senhor, que progenitores podem ser uma obra do acaso. Nós entendemos, Senhor, que mantenedores podem ser o resultado de uma decisão judicial. Existem homens e mulheres que por aí geraram apenas ao acaso no seu entendimento. Existem homens que por aí mantêm, mas é apenas por uma obrigação judicial. Mas existem os pais. E os pais são aqueles que escolheram amar com a presença, amar com a dedicação, amar como Deus ama, amar com aliança, amar num amor que seja eterno, que seja perpétuo, que seja verdadeiro, que seja de entrega. Amar como Deus amou tanto o mundo, que deu, que se entregou, que veio, que viveu na plenitude. Nos levanta, Senhor, com esse coração. Levanta a tua igreja com esse coração, Pai. Que a tua paternidade celestial seja manifesta, Senhor, pelos teus filhos e filhas. Que o teu amor, Senhor, sacrificial seja manifesto pelos teus filhos e filhas. Nós cremos na tua promessa, e não importa quanto tempo passe, nós sabemos. Nós reinaremos sobre a terra porque fomos comprados por Cristo. Nós reinaremos porque já não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e portanto herdeiros, co-herdeiros em Cristo de todas as promessas. Que seja esta a realidade sobre a sua vida, que seja essa a realidade sobre a tua casa, em nome de Jesus.